Olá, então hoje nós vamos conversar um pouco sobre transtorno de personalidade borderline. É claro que se você está se interessando por esse assunto é porque provavelmente existem muitas dúvidas, e existem de fato muitas dúvidas sobre esse tipo de transtorno, né? Essas dúvidas, inclusive, elas ainda acometem a própria medicina e a identificação, né, desse transtorno. E o que a gente pode começar dizendo aqui é que o nome borderline, ele por si só caracteriza, quando a gente fala em border, né, linha, né, fronteira, ele está ali delimitando o entendimento dessa doença, né, desse transtorno, como sendo ali entre as doenças psicóticas e as doenças neuróticas. Então, daí esse nome, transtorno de personalidade borderline, ele traz um emaranhado de características que estão nessa fronteira de transtornos, né? Os neuróticos e os psicóticos. E por isso é tão difícil, às vezes, determinarmos uma pessoa que tenha e que esteja sofrendo. Mas nós precisamos falar, entender, porque ele é altamente relevante. Hoje, nos Estados Unidos, a gente já tem em torno de 3 a 6% da população acometida pelo borderline, né? E o que a gente sabe é que o sexo não é determinante. A gente tem homens e mulheres sendo acometidos pelo borderline. O que acontece, que às vezes dá a sensação de que temos mais mulheres, é que as mulheres acabam se tratando mais, procurando ajuda mais rápida do que os homens. Também existe aí uma pergunta que se faz sempre: é genético, não é genético? E aí, quando a gente vai estudar a fundo, né, o que tem nos estudos relativos a esse transtorno, é que existem características que sim, elas vêm de uma parte genética, mas tem uma grande parcela desse transtorno que são as experiências vividas, né, no dia a dia dessa pessoa. Então a gente tem aí uma tendência, pessoas que são filhas ou filhos de mães com borderline tendem a ter o borderline, né? Então ali tem uma tendência forte a isso, ter essa carga genética, sim. Mas o que também vai fazer com que ele desenvolva esse transtorno é toda a experiência de vida que ele teve ali no entorno, né, no ambiente que ele passou e que ele viveu, e todas as experiências que ele teve. E é isso que junto vão fazer a pessoa desenvolver essa síndrome borderline. E o que temos hoje de concreto, a gente já tem a DSM-5, né, que é o órgão americano que trata das doenças mentais, que, enfim, ele relaciona as doenças mentais com todas as suas especificações. Então, na DSM-5, onde a gente tem o último apanhado, né, de características, foram citadas ali 9 características que a gente pode levar em consideração para determinar, onde o psiquiatra, né, que são as pessoas responsáveis, né, uma dos profissionais responsáveis por detectar esse tipo de transtorno, eles se amparam nessa DSM para identificar se a pessoa pode ou não estar com o transtorno de personalidade borderline. Que dessas 9 características, se a pessoa apresentar 5 delas, já é caracterizado que ela sim tem borderline. E quais seriam esses 9 critérios que deveriam ser considerados, né? Então, uma delas são as tentativas frenéticas que tem a pessoa em evitar um abandono, seja ele real ou imaginário, né? A outra seriam os relacionamentos instáveis a qual essa pessoa tem e intensos, são tudo muito instável e com muita intensidade. Temos um terceiro item que é considerado para ser analisado, que é a falta de identificação e de noção clara da sua identificação. Ou seja, ele não sabe direito, essa pessoa não sabe direito quem ela é, o que ela é, né? Quem eu sou. Como quarto critério, a gente tem ali o abuso de potencial de substâncias autodestrutivas. A gente pode estar falando aí de sexo, de bebida, de drogas e até de automutilação. Muitas das vezes as pessoas se automutilam nesse sentido de se autodestruir. Outra coisa que tem são as ameaças e os atos suicidas. Então, a pessoa portadora de borderline, ela ameaça constantemente, né, e tenta, inclusive, atos suicidas. Temos também uma sensação crônica de vazio, né? As pessoas se sentem extremamente vazias.
E temos também uma reatividade desproporcional a situações, questões cotidianas. Então essas pessoas, elas reagem de uma forma não comum, né? Geralmente muito acima, muito maior do que o problema ou a situação causou. E esse extremismo, né? Essa forma dela se comportar também caracteriza aí um dos critérios que são analisados. O oitavo, a gente pode falar de explosões de raiva frequentes. Então, essas raivas, elas são de pouca duração. Geralmente, os surtos do borderline, eles são mais curtos, eles são menores, mas eles são altamente agressivos, eles são de muita intensidade e geralmente também de forma inadequada ao que motivou aquele surto, né? E sentimentos passageiros de uma irrealidade, de uma paranoia. Então, são pessoas acometidas ali de situações paranoides, onde elas acabam criando uma paranoia relacionada até ao estresse que eles possam estar vivendo naquele momento. Esses são os 9 critérios que a DSM adotou como critérios dos quais a pessoa apresentando 5 deles, ela poderia ser diagnosticada. Obviamente, existem outros testes e avaliações químicas, de família, de estudos, inclusive, do ambiente onde ela vive e tudo, mas ali a gente já tem ali um bom caminho para entender como que se enxerga, né, a pessoa que possa ser portadora do borderline, né? E toda essa composição, ela depois se reorganiza em 4 formas, 4 subgrupos, onde a gente pode vir a tratar essas pessoas. Então, esses subgrupos são, dependendo dos números ali que elas vão juntar de características, né, elas vão ter um foco diferente no seu tratamento. Então, ele é mais focado ou numa instabilidade de humor, ou numa impulsividade de comportamentos perigosos, ou numa psicopatologia interpessoal, enfim. São 4 critérios, né, que são identificados para depois eles orientarem, inclusive, a forma dessa pessoa ser tratada dentro do set terapêutico. Quando a gente olha para a questão da idade que é acometida, o que se sabe é que geralmente ele se manifesta ali no adolescente, no jovem adulto, e ele tende a permanecer por um longo tempo. Mas existem estudiosos que dizem que com a idade a pessoa vai ficando mais velha e ela vai minimizando, né? Ela vai diminuindo e conseguindo controlar ou tratar ou se identificar nessas pessoas que estão acompanhadas, principalmente que estão acompanhadas de tratamento. Elas conseguem se identificar nesse ambiente e conseguem fazer com isso a neutralização do borderline. Isso são alguns estudos que indicam que isso é possível numa idade mais avançada, mas nada ainda tão científico que a gente possa ter isso como uma regra ou como uma certeza absoluta. E assim, como principais características que a gente pode olhar para uma pessoa portadora de borderline, até para gente que às vezes tem um parente, um filho, um pai, uma mãe, e a gente não está conseguindo identificar isso, né? Tem algumas características que são muito presentes na pessoa com borderline. Então, a impulsividade é uma delas, né? São pessoas extremamente impulsivas, que têm relacionamentos turbulentos de toda forma, né? Seja no trabalho, seja em casa, geralmente com as pessoas que elas são próximas, que elas amam. Tem um problema de identidade muito grande, como já foi dito, uma instabilidade de humor exacerbada. A gente pode relacionar também uma automutilação, medo de rejeição. Esse medo de rejeição é uma das principais características, né? O borderline tem muito medo de ficar só, de ficar sozinho. Existem estudos que apontam que, inclusive, eles se conectam muito com os animais, né, com os cachorros e tal, porque eles sabem, eles percebem que ali eles não serão abandonados. E uma outra curiosidade também sobre os borderlines, nesse sentido da rejeição, quando a gente olha para o campo das profissões, né, quando eles atuam ali numa área de medicina, né, de trabalhar com medicina, com enfermagem, onde eles são os cuidadores e eles têm uma reciprocidade, um reconhecimento muito grande da pessoa por quem eles estão tratando,
eles são muito bem sucedidos, porque eles encontram ali essa reciprocidade, esse amor, esse carinho, essa validação de quem ele é, que ele precisa tanto. Então, nesse sentido, eles são extremamente felizes quando estão atuando nessas profissões. E uma coisa que vale a pena a gente saber é em relação aos tratamentos, né? As pessoas perguntam muito, né? Existe um tratamento, uma medicação específica do borderline? O que eu tenho acompanhado e analisado, né, é que não existe um tratamento específico para o borderline. É claro que a gente, trazendo outras falas do borderline aqui para a gente poder discutir, a gente vai ver que o borderline ele se confunde com várias outras questões psíquicas e elas podem ser confundidas e até sobrepostas. E é claro que existem medicações que vão aliviar ou vão diminuir determinadas dessas características, né, desses pontos que a gente trouxe de agressividade e tal. Mas uma medicação específica do borderline, ela não existe, né? Então, o que se usa, o que é muito importante é o acompanhamento, né, psicoterapêutico, para que ele possa tomar consciência da condição, entender exatamente, né, a sua condição de vida, o que proporcionou isso, até para que através da consciência ele possa começar a entender os seus comportamentos e a minimizar, né, essas crises, minimizar, né, a frequência dessas crises, a frequência desses surtos que ele possa vir a ter. Teremos outros vídeos falando sobre esse assunto. Eu sei que é um assunto que as pessoas têm muita curiosidade de saber, então se você curtiu, dá uma curtida aí embaixo, compartilhe esse vídeo para passar para mais pessoas, para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo também. Muito obrigada.